Teoria musical fácil. Entenda as 4 propriedades do som. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso de forma prática para que você possa visualizar no seu cotidiano e se você estuda música para que você possa evoluir um pouco mais aí na vida musical, teoria musical. Então, vamos lá. Fala galera, aqui é a Jéssica Bruno, sou professora de violão aqui do Violão Pra Valer, esse canal onde a gente traz informações, tutoriais a respeito do violão e da música no geral, sempre de uma forma aí simples e prática para que você possa aplicar na sua vida, no seu cotidiano. Então, já deixa o seu like se você gosta do assunto, se você quer evoluir também na teoria musical, se inscreva no canal, comenta aí e vamos lá. Vamos falar então das 4 propriedades que a gente encontra no som, pessoal. No som no geral, sons no geral. Que propriedades são essas? Propriedade número 1, altura. Essa, eu acredito que é uma das que mais confundem a população no geral, assim, a altura. Porque quando a gente fala de altura, geralmente o pessoal pensa que nós estamos falando de volume, mas não. Altura e volume na música, né, são coisas diferentes. Quando a gente fala de altura, nós estamos falando de sons mais graves e sons mais agudos. Por exemplo, vou fazer uma demonstração aqui no teclado que eu tenho aqui do lado. Vou tocar alguns dós, a nota dó, a mesma nota. Mas em alguns lugares você vai perceber que ela é mais grave e em outros é mais alta. Dó. A altura, então, é o que nos permite, né, diferenciar sons mais graves de sons mais agudos, que a gente fala que é alto porque está subindo. Então, uma pessoa que canta muito alto quer dizer que ela alcança tons bem agudos, né? E graves são, a altura é mais baixa. E essa medida da altura na música, e no som em geral, a gente mede em hertz. Né? É a frequência. Então, a frequência a gente mede através de ondas sonoras, né? Ondas sonoras que podem ser ondas muito grandes e lentas. As ondas grandes, elas são um pouco mais lentas e elas trazem um som mais grave. E as ondas mais curtas acabam vibrando mais rápido e elas trazem sons mais agudos, né? Então a vibração pode ser ali muito grande, né? Como nós somos o Violão Pra Valer, vou mostrar aqui no violão também a mesma nota em diferentes alturas, tá, pessoal? Vou mostrar aqui notas que você deve conhecer bem, né? A nota Mi no violão, que com as cordas soltas a gente encontra em 2 cordas a mesma nota. Então no próprio violão a gente já pode perceber, né? A nota Mi aqui na 6ª corda e a nota Mi lá na 1ª corda. Isso nas cordas soltas, né, pessoal? A gente tem outros Mis no violão, né? E assim vai. Esses Mis, eles têm então alturas diferentes. Alguns são mais graves, outros são mais altos. Vamos para a propriedade número 2, que é a intensidade. Agora sim a gente vai falar do volume, tá bom? O nome realmente já diz, a intensidade. Nós podemos, por exemplo, tocar um sol aqui. Toquei com uma certa intensidade. Agora eu vou tocar com uma intensidade, né, menor. E agora eu vou tocar ainda mais forte. Então a intensidade, ela fala realmente de força, né? Até traz uma interpretação ali daquele artista. E a intensidade seria então esse volume, é o que traz a dinâmica de uma música. Quando a gente está produzindo uma música, seja instrumental ou né, cantada também com voz, né? A gente tenta
trazer uma dinâmica, às vezes tocar mais fraco e às vezes tocar mais forte, para que haja essa sensação de maior emoção. Então, para o artista isso é importante. E a intensidade, ela fala disso, né? Ela fala desse volume, dessa força, dessa tocada. Por exemplo, no violão, posso tocar mais forte e posso tocar mais fraco. Isso é, então, a intensidade. Por exemplo, pessoal, o piano, né, o instrumento, o piano, aqui eu tenho um teclado, né? Mas o piano, ele foi criado lá no século XVIII, quando estava ali num período de finalização do período barroco, né? Estava finalizando o barroco, entrando para o período clássico, e lá ele foi criado lá por 1700 e o período barroco termina em 1750 aproximadamente, só que é uma fase já de finalização, de transição, do que a gente chama de transição do barroco para o classicismo. E surge então o piano, que vai sendo aprimorado e é super aprimorado durante o período clássico, e naquela época foi dado o nome até de piano forte, algo que a gente pode ver aí em filmes de época, o piano forte. Por quê? Porque no órgão e no cravo, que eram os instrumentos ali que trouxeram, né, o piano veio deles, eles não tinham essa dinâmica, assim como o teclado, né? A gente tocava ali, mas apertando as teclas não conseguíamos dar aquela dinâmica que o piano trouxe, então. Por isso forte, porque a gente podia tocar tan mais forte e mais fraco, né? Que até surge a expressão, a pessoa ficar pianinho, quer dizer, para ela ficar pianinho, falar baixinho. E então por isso esse nome, piano forte, porque você podia tocar ali com uma intensidade bem mais forte e com uma intensidade bem mais fraca. Então isso é a intensidade, essa é a propriedade sonora muito importante, que está mais relacionada a esse volume, né? Que é aquilo que a gente... Mas ali no instrumental, quando a gente está tocando, é realmente essa força que a gente traz mais ou menos ali. Essa é, então, a intensidade. Se você gosta do conteúdo aqui do Violão para Valer, não esquece, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal. E se você quer ainda mais sair do zero no instrumento violão, ou sair do nível iniciante, passar a tocar centenas de músicas, então acesse o nosso site violãopravvaler.com e entre para a comunidade Violão para Valer. Lá você vai ter aulas e vai ter um acompanhamento de alguém que vai estar te ajudando aí no seu desafio, na sua empreitada de aprender esse instrumento, que é o violão. A terceira propriedade do som é o timbre, pessoal. E o que é o timbre? É como se fosse a personalidade de um som, a personalidade do instrumento. O timbre é o que dá, então, essa diferença de sons, né? Diferença no sentido de reconhecer, por exemplo, quando é sua mãe falando e quando é sua irmã falando. Às vezes é até parecida ali, mas a gente consegue reconhecer. Mas tem casos que não, né? Tem casos que familiares têm a voz muito parecida e é até difícil de reconhecer. No telefone, principalmente, né? Então, o timbre, ele é essa diferenciação. Instrumentos diferentes têm timbres diferentes. E é isso que leva a você conseguir reconhecer, por exemplo, só com o ouvido, quando uma pessoa toca o violão. Vou fazer aqui um acorde de dó no violão. E agora eu vou fazer o acorde de dó no teclado. Fica claro para você qual foi o violão e qual foi o teclado, justamente por essa questão do timbre. Os dois têm timbres diferentes. E isso sobre outros instrumentos também, pessoal. Cada um tem ali o seu timbre. Inclusive, violões diferentes podem ter um timbre diferente. Por exemplo, o violão cordas de nylon, ele tem características sonoras. E o violão corda de aço tem outras características. E a gente que conhece um pouquinho sabe identificar, né? Outros instrumentos aí que tem timbres diferentes. Por exemplo, tenho aqui um pandeiro.
tem um timbre diferente, tem aqui um ovinho. Também um outro timbre. Vou ter aqui também um xilofone. Timbres diferentes. Então, o timbre, ele é o que vai dar essa característica aí, esse brilho diferente a cada instrumento, a cada voz, né? Imagina se todo mundo tivesse o mesmo timbre de voz. Seria complicado, né? Seria muito chato. A bateria, né? A bateria tem várias peças ali que tem timbres diferentes, né? O bumbo tem um timbre, a caixa tem outro timbre, os tons têm outros timbres, os pratos. Então o timbre é isso, é essa personalidade, é essa qualidade do som que traz harmônicos, né? Traz sensações diferentes ao nosso ouvido. Quarta e última propriedade do som é a duração, é o tempo. Então essa propriedade ela já está relacionada com o ritmo, né? É o tempo que um som ele permanece, você permanece ali escutando, né? A gente tem até aquele nome de sustain, que é o tempo que um som se sustenta. Às vezes, por exemplo, no teclado a gente usa, no teclado e em outros instrumentos, aquele pedalzinho para que ele segure mais esse som, ele dê mais sustain, né? Até você fica lá no pedal e ele vai segura aquele som. Se você não apertasse no pedal, pão. Eu tô ainda com o meu dedo na tecla aqui. Vou tocar um sol, nota sol. Cessou. Eu tô ainda com o meu dedo na tecla, né? Então ela tem um sustain, que é um período de tempo, uma duração. E a gente usa o pedal, né, para um dos pedais para isso. Aí, para dar esse maior duração, maior sustain. E cada instrumento tem um sustain. Por exemplo, instrumentos de percussão, eles têm um sustain bem reduzido, né? Vou tocar aqui o pandeiro novamente. Se ele não tivesse essas, até esqueci o nome agora, seria ainda menos. Ele é curto, é um som curto, né? De duração curta. Então, a duração, né? Ela fala disso. Quanto tempo um som permanece ali audível. O violão tem outro sustain, tem outra duração. O violão de nylon, por exemplo, ele é mais curto, a duração dele é mais curta ali. Já o violão de aço, ele segura mais, né? Vou demonstrar para você agora no violão de nylon e no violão de aço. Violão de nylon. Violão de aço. Ele permanece um pouco mais, né, pessoal? A duração dele é um pouco mais longa aí do que o violão cordas de nylon. E os instrumentos, então, eles têm a duração diferente. Aquele famoso, na música, né, no próprio canto, staccato, né, que são sons ali picados, de duração curta. E também tem aquele legato, né, que é o ligado, sons que se ligam ou são mais longos. Então, esses sons, né, a duração na música, ali na partitura, elas têm as figuras rítmicas, né? Porque a duração fala de ritmo, as figuras rítmicas que vão dar, então, essa duração de cada nota que será tocada. Então, tem ali a mínima, semínima, semibreve e assim por diante. Temos várias figuras rítmicas ali para quem estuda música, quem quer aprender partitura principalmente, né? A gente tem essas figuras rítmicas. Então, pessoal, isso dá uma base sólida para a gente entender um pouco dessas propriedades, entender um pouco da teoria musical e reconhecer isso na nossa vida,
principalmente para nós que somos músicos. Eu espero que você tenha curtido, deixa aí seu comentário. De vez em quando vou estar trazendo assuntos teóricos também, porque no final esses assuntos teóricos nos ajudam muito a evoluir como músicos, como instrumentistas, cantores, tá bom? Então, muito obrigada você que ficou até aqui. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.